E aí, galera? Tudo jóia com vocês, pessoal? Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer um personagem que ele é muito especial no nosso queridíssimo universo de Naruto, tá, galera? É um personagem assim que pouca gente fala dele, tá? Mas o cara é muito poderoso. Eu sempre gosto de dar destaque, principalmente aqui neste humilde canal. O canal não é meu, galera, é de vocês. Sobre os personagens que muitas vezes as pessoas largam eles de lado, né? E falam de outros personagens. Mas hoje eu quero falar de um personagem, galera, que ele era lendário, tá bom? Ele era um personagem lendário que ele sozinho, o cara ele era mais poderoso que os três Sanins de Konoha. Os três Sanins de Konoha, tá? Jiraiya, Orochimaru e Tsunade. Lembrando que esses três juntos eles formam o trio de legendários Sanins de Konoha, né? Que foi nomeado pelo grande líder que a Vila Oculta da Chuva já teve, né? Claro, depois do Pain, Hanzo da Salamandra, ou melhor dizendo, o Senhor Hanzo da Salamandra, que era um cara muito poderoso e experiente em batalha. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre ele, o Presa Branca da Folha. Isso mesmo, galera, o Presa Branca da Folha, ou seja, o nosso queridíssimo Sakumo Hatake, é o pai de Kakashi. Quem é aí que não gosta de Kakashi, né? Cara inteligentíssimo, gentil, cuidou muito de Naruto, ensinou muitas técnicas para o Naruto e o cara também é muito top, galera. Ele é um dos caras aí que está no topo do ranking de personagens favoritos da fandom e da fanpage do universo Naruto Shippuden. E tem um detalhe muito interessante, né, que sobre o Kakashi, o cara criou mais de 1000 jutsus. Mais de 1000 jutsus. Aliás, não criou, copiou, né, mas alguns ele criou sim. Como, por exemplo, ele desenvolveu, né, o jutsu lá que eu acho que é o Haikiri, que é o relâmpago roxo, né? É interessante, tá, galera? Vai ser um vídeo bacana. E a foto do cara vai estar aqui do lado, ó, vocês vão conhecer. Se você não conhece quem é o Sakumo Hatake, o Presa Branca da Folha, vai estar aqui e vai estar aqui desse lado. Então vem comigo, eu vou me direcionar aqui diretamente para a matéria, tá? E quando eu for falar com você, eu vou vir aqui nessa câmera. Então vamos para essa. Para a gente falar um pouco sobre quem foi o Presa Branca da Folha, galera. Não é à toa, viu? Porque esse cara, ele era um cara muito poderoso, gente. Pena que o anime não deu tanto destaque. Eu gostaria que o nosso queridíssimo Masashi Kishimoto ele desse destaque a muitos personagens que ele deixou de lado. Muitos personagens. A gente poderia saber como esses pessoal ficou tão poderosos, como muitos deles desenvolveu seu próprio modo sábio, tá? Por exemplo, a gente sabe que o Kakashi, que é filho do Presa Branca da Folha, não é à toa que por onde ele vai, as pessoas até o confundem com Presa Branca da Folha e treme na base. Né? Por exemplo, lá quando teve o arco do Gaara, logo no início do Shippuden, que a vovó Tio, ela viu o Kakashi, ela já foi diretamente para cima dele e atacar. Porque, na verdade, foi o Presa Branca da Folha que tirou a vida dos pais de Sasori, da Areia Vermelha, que também é um ninja lendário, né, querendo ou não, e os pais de Sasori também eram considerados ninjas lendários. Mas o pai de Kakashi era muito mais poderoso, gente. Muito mais poderoso. Era um ninja aí no nível de Hokage, ou quem sabe até acima, né? De Hokage. E quem fala disso é ninguém nada mais do que Minato Namikaze. E também em um dos filhos que, praticamente, eu gosto muito dos filhos de Naruto, que é o Genin lendário, né? Que ele foi aluno de Tobirama, né? Treinou um pouco as técnicas do Hiruzen. É um arco bem interessante. Então vamos conhecer um pouco sobre a vida desse cara? Saber não dá para conhecer porque não mostrou muito, né? A gente vai falar um pouco sobre as curiosidades do Sakumo Hatake, tá bom? Bom, o universo de Naruto é conhecido por apresentar ninjas lendários cujas histórias mudaram o mundo, Shinobi, antes mesmo da jornada de Naruto Uzumaki começar. Entre esses nomes existia um personagem que, apesar de pouco explorado na série, carrega um peso simbólico enorme. O temido, respeitado Presa Branca de Konoha. Galera, agora eu fico pensando aqui, já quero dar um ponto e comentar, né? Porque às vezes eu pego matéria, pessoal, de muito conteúdo de muita gente, tá? Também algumas coisas da minha cabeça e misturo tudo para trazer um enredo para vocês, né? A gente tem que ser humilde no que fala. Ah, não, isso aqui tudo saiu da minha mente, eu sou um gênio, sou especialista. Não, nada disso. Todos os dias aprendendo, tá? E sempre na descrição dos vídeos eu deixo as fontes da onde eu tiro um pouco do conhecimento
das curiosidades, que aqui não tem muito segredo desse canal. É mais falando dos personagens, né? Canal mesmo amador. Canal aí pra gente só se divertir mesmo falando da obra. Eu quero deixar um detalhe bem interessante, porque assim, nós sabemos que Kakashi, o ninja que copia, ele tinha o jutsu de invocação, não é? Que é os cães, né? O jutsu de invocação que era os cães. Aí, aqui na minha mente, né? Isso aqui é uma coisa que eu pensando na minha mente. Eu tava pensando, será que esse cara, o Sakuma Hatake, ele tinha jutsu de invocação de cães, só que os cães dele seriam gigantescos? Tipo, cães mesmo gigantes, lá do tamanho das invocações dos ninjas lá, vamos supor, do grupo da Katsuki, né? Principalmente do Pain. Ou será que os cães do Kakashi foi passado para ele? É bem interessante, né? Eu não acredito que os cães do Kakashi foi passado para ele. Por quê? Porque assim, nós sabemos que os cães do Kakashi, eles não têm tanta formação de poder. O negócio deles é mais usado para rastreamento, né? Então vamos lá continuar aqui com a matéria. Bom, ó, o presa branca da Folha, né, Sakuma Hatake, era renomado Jonin da Vila da Folha, né? E pai de Kakashi. Ele ganhou esse título por seu estilo de luta único, usando um tanto espada curta, que liberava um chakra branco intenso. Esse chakra luminoso se tornava sua marca registrada no campo de batalha, ao ponto de inimigos tremerem apenas ao ouvir seu nome. E aí, galera? Tipo que nem Minato, né? Se ver o Minato, fujam. Se ver o Shisui, fujam. Do mesmo jeito era o presa branca da Folha. A reputação de Sakumo era tamanha que se dizia que seu poder superava os dos próprios 3 Sanins lendários. E ao contrário de muitos shinobi, que dependem de jutsus elaborados, Sakumo se destacava por sua habilidade em combate, corpo a corpo, inteligência tática e precisão com a espada. Além de poderoso, ele era respeitado por seu caráter e senso de responsabilidade, né? Aqui já dá uma dica mais ou menos de como ele era, ou seja, a técnica principal dele não era muito de usar jutsus, com certeza, né? Era mais a espada. Mas tem, digamos assim, que tem pessoas que têm uma habilidade muito grande com espada, né? Aquele samurai mesmo que lutou contra Hans, o samurai Mifune, ele é um cara que ele tem muita habilidade com espadas, né? Bom, e a missão que mudou tudo? Que missão foi essa? Que acabou na trajetória dando um fim ao Presa Branca da Folha. Bom, vamos lá. Durante uma missão crítica, Sakuma enfrentou um dilema: cumprir a missão à risca ou abandonar o objetivo para salvar seus companheiros. Ele escolheu salvá-los, né? O resultado foi desastroso para a vida. E a decisão que deveria ter sido nobre se tornou motivo de desprezo. Até mesmo os aliados que ele salvou passaram a culpá-lo, levando a um isolamento profundo. Porque assim, galera, vamos lá, recapitulando. No mundo Shinobi, tem a vida da Folha, né? Aí a Hokage, a senhora Tsunade, digamos, ela vai me dar uma missão para mim. Olha, você vai até a vida oculta da areia. Você vai levar 3 equipes com você. 3 pessoas. 3 equipes não é errado. 3 pessoas. Digamos que eu sou um ninja Jonin, aí comigo vai 3 Genins ou 3 Chunins. Bom, na visão da vila, o que acontecer no meio da viagem, eu tenho que deixar aquelas pessoas, mesmo que tenho que sacrificar aquelas pessoas e entregar o meu compromisso à vida oculta da areia. Tá? Só que aqui no caso foi o contrário, galera. O que aconteceu? Ele fez o contrário. Ele preferiu não cumprir a missão dos seus superiores, poupar a vida dos seus amigos e ele saiu como culpado, galera. Tendo aí uma depressão profunda e vindo, né, a MAORT. Vocês sabem o que é? Tá? Ele acabou Sisui. Então, é uma coisa assim que não é só a Vila da Folha que tem isso, tá? Mas as outras vilas têm coisas pior. Por exemplo, na Vila Oculta da Neva tem um exame lá que eles fazem, né? Que você tem que lutar, lutar, lutar e o que ficar vivo por último é aclamado, vira aí um cara lendário. Por exemplo, a Mizukage passou por isso, Kizami passou, o Zabuza Momochi passou. Agora, isso vem mudando com o tempo? Sim, vem mudando com o tempo. A gente viu isso em algum dos episódios de Naruto, quando mostra lá o Fire, não sei se é Fire, isso é canônico, depois vocês me falem, da missão de Obito, Kakashi, Rin e o seu superior, que era o Minato, o quarto Hokage, né? Eles, dois caras da Vila Oculta da Pedra, sequestraram, né? Rin e Nohara, levaram para uma caverna, colocaram um genjutsu nela, e Kakashi disse que precisava
sacrificar o que fosse e continuar a missão. Aí é onde entra que o Obito, né, por muita gente falar, o Obito é isso e aquilo, mas o Obito diz, não, aqueles que abandonam seus amigos, né, são pior do que a escória. O que é a escória, gente? A escória é um tipo de verme, alguma coisa assim, é pior do que o lixo, porque o lixo ele é reciclável. Tem gente que se vive do lixo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de reciclar, não nego, galera. Já achei muita coisa no meio do lixo, objeto bom. Então, isso foi gerando algo em que o ego dos ninjas foram se passando. Pera aí, a gente não pode, né, fazer isso direto, tá sacrificando nossos shinobis em prol de uma missão. Sabe? Tô entendendo? Tipo assim, vamos não, nós temos que colocar sempre a amizade acima de tudo. É por isso que no exame lá dos Genin, ou é exame Chunin, eu não sei, que a Kakashi colocou os 3 lá no tronco, isso mudou radicalmente. Porque todos os que iam, todos os que passavam com o Kakashi, nunca passavam no exame. Kakashi sempre reprovava. O próprio Iruka disse, grande Hokage, quem é que vai ser o tutor dele nesse exame? Aí ele disse, você já sabe quem? Hatake Kakashi. Ele disse, pronto, lascou. Nenhum deles vai passar porque ele sabia o quanto rígido Kakashi era. Mas Kakashi, devido passar os traumas do passado, devido ter perdido seu pai, perdido os amigos, Hinohara, perdido Obito, ele viu que muita coisa que se ele tivesse ouvido, a gente sabe que isso é um roteiro, galera, da história, mas assim, vamos voltar no tempo, né? Voltando no tempo. E se ele tivesse feito muitas coisas que poderiam ter salvado, né, a vida dos amigos dele, e poderiam ter ido por uma outra trajetória, o roteirista do anime poderia dar uma canetada e mudar a trajetória. Aí teve que mudar. É tanto que hoje em Naruto, Boruto Next Generation, tem as equipes, mas a missão que for, primeiro tem que prezar as pessoas. A missão vem depois. Agora voltando para o Presa Branca, o que isso tem a ver com Presa Branca? É que ele preferiu ficar com seus amigos e a missão, desculpa a palavra, mas foda-se, dane-se. Os meus amigos valem mais do que a missão. Só que para os anciãos de Konoha, com certeza nessa época, não era mais o Tobirama, era o Ryuzen Sarutobi, Koharu Tatami, Hamura e Danzou. Imagina esse quarteto aí, para não dizer que é um quarteto de outra coisa, esse quarteto fantástico em Konoha. Que eles com certeza seguiam a linhagem de Tobirama. Aí o cara acabou caindo em depressão e se foi um dos grandes ninjas lendários, galera. Essa que é a realidade do mundo ninja. O mundo ninja tem esse defeito. Para nós encerrarmos a matéria, vai vendo. A pressão psicológica, falei disso tanto para vocês, a pressão psicológica, a perda de prestígio e a culpa o levaram a tirar a própria vida. Esse acontecimento marcou profundamente. Galera, preste atenção quem está assistindo e o seu YouTube. Estamos falando de um personagem fictício, de ficção, tá? Não existe. Sakuma Hatake. Ele tirou a própria vida, tá? Esse acontecimento marcou profundamente Kakashi, que era ainda uma criança. A tragédia o fez acreditar que um verdadeiro ninja deve colocar a missão acima de tudo. Mas só que não, é o que eu expliquei lá sobre o arco do Obito, Minato e Hinohara. A missão não pode estar acima de tudo, principalmente acima dos seus companheiros, não. Faz a missão completa se der, dane-se a missão. Você tem que salvar seus companheiros. Esse é o legado do primeiro Hokage, gente. Vocês podem ver. Sempre foi o legado. Olha, veio acontecer muitas cagadas, muita merda em Konoha depois que Tobirama assumiu o poder, tá? Deixando aqui bem claro, eu gosto muito do Hashirama, mas não gosto do Tobirama por causa disso. Que no governo dele foi que veio acontecer as cagadas. De lá pra cá foi só desgraça, só massacre. Ele não foi um ótimo Hokage, pra mim ele não foi. Ele é um cara genial? É inteligente? É. Mas ele não foi um bom Hokage. Ele passou por cima de muita coisa que Hashirama já tinha deixado. O próprio Hashirama, ele era tão querido na vila, que quando foi para escolher um Hokage, tinha um cara que era praticamente muito mais poderoso do que o Hashirama, que era o Uchiha Madara. Mas os próprios do clã, o Uchiha, gostavam mais do Hashirama. Você sabe o que é isso? Uma pessoa ser gostada por um clã que é inimigo? Os próprios do clã Uchiha gostavam mais do próprio Hashirama, que é um clã rival, do que do Madara. Agora, depois que Tobirama assumiu, foi que veio as cagadas. Ele criou essas leis. Missão acima de tudo, massacre acima de tudo. Não, gente, peraí. Temos que analisar com frequência. Um pensamento que ele só desconstruiu mais tarde ao formar o time 7, né? Aí deu tudo isso. Por isso que Kakashi se sentiu muito culpado e passou Naruto, Sasuke e Sakura. Porque só a Sakura e o Sasuke conseguiram pegar os Gizo. E na hora de comer, Naruto ficou lá sentado com fome e eles deram comida.
E Kakashi apareceu do nada e disse: parabéns, vocês passaram. E até o Iruka ficou surpreso, porque Kakashi não passou ninguém. Depois, o anime no clássico vai mostrar os outros trios também passando. Porque Kakashi, ele era muito rígido, galera. Tá? Ele era muito rígido. Ele é um sensei nota 1000. Kakashi é um cara inteligentíssimo, nota 10. Eu gosto muito dele no anime. Mas ele já foi um cara muito rígido. E qual foi o legado que o senhor Sakumo Hatake deixou? Bom, mesmo com sua morte prematura, o legado de Sakumo permaneceu vivo. Em um momento especial da série, Kakashi encontra seu pai em uma visão espiritual e finalmente tem a chance de se despedir. Sakumo, ao ver o homem que seu filho se tornou, encontra paz. E isso é verdade. Quando Kakashi foi derrotado por o líder da Akatsuki, né, pelo um dos caminhos da Akatsuki, lá, pelo Pain, ele, né, vai no mundo espiritual lá, no anime, ele se encontra com a alma do pai deles e os dois começam a conversar. E para eles ali é mesmo que tá no paraíso. Aí depois que acontece toda aquele borogodó lá, o Naruto acaba vencendo o último caminho do Pain e ele vai até Nagato. E aí eles começam a um discurso no Jutsu lá, um conversando com o outro, e aí o discurso do Naruto vence o discurso do Nagato, e aí ele usa o Rinne Tensei, né? Que o Rinne Tensei traz as pessoas de volta à vida, que era o Jutsu que Madara esperava que ele fosse ressuscitado. Rinne Tensei, não é do Tensei. E aí Kakashi volta à vida e diz que teve um encontro com o pai. Então, galera, esse é uma das grandes características do senhor Sakumo Hatake, tá? Um cara com coração genial, um coração nota 10. E agora, trazendo isso para a vida real, se fosse eu no lugar dele também, eu faria a mesma coisa. Jamais eu iria sacrificar minha equipe por causa de uma missão. Aí as pessoas dizem, não, peraí, mas a missão está envolvendo a vida toda. Filho, a questão não é que a missão está envolvendo a vida toda. Você pode fazer algo e mudar a missão sem ter que estar sacrificando sua equipe e defendendo a vila. Precisava, outra missão que é suicida, precisava aquela missão lá do... Agora me falhou a memória. É do Kizami, que ele... Não sei se é um episódio canônico, é filha, que o Kizami teve que acabar com todos os seus parceiros para levar a missão. Não precisava, gente. Isso aí é questão de raciocinar. Tá? Raciocinar, muita coisa, tá? Depois também eu quero fazer um vídeo e falar sobre o que aconteceu com a tragédia do clã Uchiha. Que o Kakashi não, o Itachi aqui, ó, que inclusive ele tá aqui atrás, do lado do Sasuke aqui, ó. Ele poderia muito bem ter evitado, viu? Ele poderia ter evitado, sim. O Itachi poderia ter evitado e hoje estaria todos os... Seu pai, sua mãe possivelmente estariam velhinhos em Boruto. Ele poderia ter evitado e ele não evitou. São coisas que têm que ser analisadas, tá? Tem coisas que têm que ser analisadas, estudadas e ver aonde que a pessoa errou. Esse cara aqui ele não errou em nada, pra mim não. Sakumo Hatake de maneira nenhuma. Não errou em nada. Lógico que na hora ali, quando você dá a sua vida para você defender uma outra pessoa, ou você salvar uma outra pessoa, muitas vezes as pessoas ainda vão te taxar como errado. Tá? Porque na lógica, muitas vezes, hoje, na lógica, o certo está errado e o errado está certo. Mas a gente sabe que o errado sempre vai ser errado. Porque vai chegar uma hora que aquilo dali que você bateu achando que era o certo, ele mesmo vai jogar na tua cara e dizer, você fez o errado a vida inteira. Não tem como. Entendeu? Então, Sakumo Hatake é um ótimo personagem, gente. Pena que a gente não tem muita coisa dele. Tá? Eu poderia chegar aqui e inventar várias teorias para conquistar vocês, galera, de minha mente. Olha, Sakumo ele usava isso e tinha Megazord daquilo outro, Suzano dali, daquilo. Coisas que não existem. Mas não compensa isso. Eu gosto de trazer o que pessoas que são especializadas, muito mais do que eu, falam em canais, em páginas, em sites, em wiki, Naruto, em enciclopédias, que pego um pouquinho de cada, junto, elaboro e trago para vocês. É melhor do que inventar coisas que não existem no anime. Viu? Melhor. Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Porque eu tô terminando o vídeo assim com essa revolta. Não é por causa de nada, é por causa desses 4 FDP que Tobirama deixou. Hiruzen, Danzou, Koharu Tatami e Hamura. Muita coisa que aconteceu errado em Konoha, eles são culpados. Os 4, né? São não. Tem gente que só quer... Não, o culpado é do Danzou. Não, são os 4. Se o Hashirama tivesse vivo, voltasse à vida, assim como ele foi ressuscitado na Guerra Ninja e ele explicou muita coisa pro Sasuke, que estava aprendendo Sasuke.
quase ele se tornando um cara bem mal mesmo para ir pro lado do mal e ficar o mal consumir ele pro resto da vida, ele iria punir esses 4. Com certeza iria punir. Porque muita coisa que aconteceu debaixo dos panos, Hashirama não sabia. Nem na guerra ele não sabia. Tobirama sabia de tudo. Tobirama. Porque aliás, ele foi mandante de muita coisa, né? Então, minha opinião é essa, tá? Vocês assistam o vídeo se vocês gostar, tá? Não é obrigado. Dê like também se vocês gostar. Se não gostar, passa pra cima. Bloqueia o canal também se não gostar. Eu sou dessa forma, galera. E YouTube é uma plataforma que você não tem que obrigar ninguém a assistir nem fazer nada. Você chega aqui e assiste só se você quiser. Não quiser, passa pra cima. Eu não gosto do canal desse cara, é chato. Vai lá, me bloqueia. Só fica na plataforma, vai ver um vídeo melhor que o meu, que tem. Tem um vídeo aqui, milhares de vídeos, muito melhor que esse, tá? Então, assim, pra mim, Tobirama é o pior Hokage de todos. Mesmo Kakashi sendo fraco, muita gente fala que é o Kakashi, não, é o Tobirama. Porque começou muitas coisas erradas com ele, com o Tobirama. Tá bom? Então é isso. Eu agradeço a todos pela audiência, pela paciência, por estar comigo. E até o próximo vídeo. Como sempre, itadakimasu e fui!